E a história de hoje vai ser sobre como eu gastei R$ 6.500 na Tailândia, ó, em uma fração de segundos. Tô numa quebrada doida aqui. No Brasil isso daqui era desova. Caraca, que susto da porra! Salve família, estamos de volta. Mais um vídeo extra aqui pro canal, dessa vez vai ser no formato podcast, porque era de quando eu ainda não gravava vídeos aqui especificamente pro YouTube, então eu não tenho tantas imagens assim para fazer um vídeo completo. E a história de hoje vai ser sobre como eu gastei R$ 6.500 na Tailândia, ó, em uma fração de segundos. Na verdade, se você contar os gastos indiretos, deu quase R$ 40 mil. Foi com balada, foi com festa, lady boys, não sei, né? Fica aí, vamos conferir. Antes de mais nada, deixa o seu like, se você não é inscrito, se inscreva, dá aquela força no engajamento ali pra gente. E bora pra história! Senta que lá vem a história. Para começar, você precisa entender uma coisa. Seria eu um Burguês safado! que vivia viajando? Claro que não, né? Se você já viu algum vídeo aqui do canal, você sabe que eu sou bem mão de vaca. A verdade é que viver na Austrália é caríssimo. Então o que eu fazia? Nas minhas folgas, eu saía de lá tentando economizar dinheiro. Mas como assim sair do país na folga? Que papo de doido é esse? Na Austrália, quando eu trabalhava no estilo FIFO, que era Fly In, Fly Out. E o que é isso? Eu trabalhava lá no Outback, não o restaurante, o deserto. Como a gente trabalhava no meio do nada, a empresa voava a gente até lá, a gente morava no trabalho por uma semana e depois tinha uma semana de folga. Então, na minha folga, meu dilema era basicamente o seguinte: ficar na Austrália gastando bastante ou sair da Austrália, gastar praticamente o mesmo tanto, só que ter uma qualidade de vida muito melhor. Então, ali quando eu estava chegando no final do meu swing, o que eu fazia? Abri o Google Flights e escolhi a passagem mais barata que tivesse. Não importava o lugar, só importava o preço. Na maioria das vezes era para Bali, porque era mais perto, então geralmente era o mais barato. Só que naquela semana era para Phuket. E por quê? Porque era semana de monções, então iria chover muito. Mas para mim não importava, né? Porque eu só queria economizar dinheiro, tudo era válido. Como eu já tinha ido para Phuket algumas vezes, tanto no ano anterior quanto na semana retrasada, qual que foi minha ideia? Eu chego lá no aeroporto, alugo uma motinha e vou até Krabi. Só que eu não levei em consideração algumas coisas, né? Nossa, achei que era mais perto, mano. Não sei se eu tô nessa pegada de fazer 2 horas de moto na garoa. Talvez eu fique por aqui mesmo. Acabei de chegar, ainda não decidiu pra onde eu vou, o que eu vou fazer e onde eu vou ficar. Que beleza. Daí eu fiquei ali no aeroporto pensando seriamente em desistir, mas como toda decisão ruim da minha vida, eu sigo em frente, né? Mudei de ideia. Peguei a motinho. Tá um pouquinho de sol. Vai chover? Sim, com certeza. Por enquanto não tá chovendo. Já tô numa quebrada doida aqui. No Brasil isso daqui era desova. Peguei a motoca e fui lá. Comecei andando, tava tranquilo, não choveu. Depois no meio do caminho caiu o mundo. Fiquei encharcado, aí continuei andando, fiquei seco de novo, voltou a chover mais uma vez. E foi nessa, chovia, parava, eu ficava molhado, ficava seco. Até que eu cheguei ali em Yaonang. Só que em Yaonang, quando eu fui pro hostel também, passaram uns 2, 3 dias chovendo sem parar. Quando finalmente rolou uma trégua, eu peguei e fui pra Riley Beach. Riley Beach é fantástico ali. É cenário de cartão postal, muito bonito mesmo. Só que eu não queria exatamente ir para Riley Beach, eu queria ir para Tonsai, porque ali em Tonsai tinha uma operadora de escalada que fazia DWS, que é Deep Water Soloing, que é basicamente escalar, só que sem equipamento nenhum, e quando você cai na água. Porém, ali para chegar tanto em Tonsai quanto em Riley Beach, não tem acesso, não tem estrada, você tem que pegar um barquinho, apesar de ainda ser no continente. Daí fui lá, peguei um barquinho, parei ali em Riley Beach. Entre Riley Beach e Tonsai também não tem caminho. Ou você pega um barco, ou você faz uma trilhazinha ali na ponta da praia. E o que eu escolhi? Obviamente que o de graça, né? Fui fazer uma trilha ali entre Riley Beach e Tonsai. Na ida, de boa, tudo tranquilo, passei lá, olhei, da hora. Aí cheguei em Tonsai, fui no operador de escalada, tava fechado. Aí fui voltando, e como eu tinha acabado de comprar essa câmera, o que eu pensei? O cenário ali da trilha era bem legal, então vou inaugurar os vídeos do canal.
E foi o que eu fiz. Peguei a câmera e comecei a gravar ali e dar uma olhadinha. Aparentemente alguém vive aqui, mano. Caverna com uns buracos. E lá estava eu explorando todo o local ali. Aí parecia meio que uma vila de pescador ali, uns lugares assim. Mas era muito, muito bonito mesmo, bem paradisíaco. Isso que ainda nem tava tendo sol, só tava nublado. Mas era um lugar bem bonito mesmo. Ai, minha filha. E vários paredões aí de rocha que a galera usa pra escalar. Tipo, o lugar era animal mesmo. Mas tava eu, né? Descalço. Por que não, né? Faz parte. Porque tinha muita pedra, então de chinelo, o chinelo tava enroscando bastante e não tava legal pra andar ali. E eu já sou bem acostumado a andar descalço nas pedras, então eu falei, tá tranquilo, né? Suave, não tem problema não. E fui indo, admirando o paredão ali, me divertindo, pensando sinceramente em solar ali, mas eu falei, não, vai que eu caio, me machuco aí, vou morrer aqui, não vai ter ninguém pra me socorrer. Caraca, que susto da porra! Tamanho do lagartão ali, viu? Não corre atrás de mim não, viu, velho? Fica de boa. Que susto! E depois do lagarto aí continuei andando, mas agora tem uma parte mais de floresta. E eu morrendo de medo de, sei lá, ter uma cobra aí no meio do nada aí. Trilha dos Campeões, descalço, no meio do mato. Só fica a cobra aqui, velho. Maravilhoso barulho da cigarra aí, que parecia cascavel. Dia de Mowgli, fazendo trilha descalço. Ai, da pedra. E a trilha até que era tranquila, tinha um trepa-pedra ali, mas nada demais. E de uma praia a outra tinha, sei lá, uns 500 metros de trilha no máximo ali, não era muito distante, né? Aqui eu fui indo, tinha uma partezinha ali que tava um pouquinho de lama. E Motherfucker. Fuck. Jesus Lord Christ. aí eu percebi que tinha um pedaço de madeira ali preso no meu pé. Shit. Shit. Fuck. Não façam isso, não tentem tirar quando tá preso, porque se tiver ocluindo uma artéria e você tirar ali, você Merda. pode morrer. Caralho. Aí Filha da puta. a linguagem já mudou pro idioma original, né? Eu tinha percebido que a coisa estava feia mesmo. Buceta. Caralho. E eu fiquei tentando tirar, puxava, Nossa, filha da puta. mas estava muito preso. Ai, caralho. Tentei, concentrei, puxava com a unha, puxava com tudo que dava. Caralho, filha da puta. Mas ele quase varou o pé ainda, quase foi pro outro lado, na verdade. Não teve nem como. Buceta.
Deu. E aí lá estava eu, sozinho no meio do mato, com um pedaço de madeira no pé. Ah, vou ficar no pé, viado. Bosta. Doeu. Um pouco, mas não foi tanto assim não. Foi até que tranquilo. Merda. Não sei se era adrenalina, mas não tava sentindo muita coisa aí não. Caralho. Filha da puta. Ai, caralho, como eu vou tirar essa bosta daqui? Não consigo. Aí continuei tentando, percebi que não ia rolar de tirar. Fuck! E decidi continuar a trilha porque tava ficando mais perigoso, né? Caralho. Falei, deixa eu sair daqui logo e procurar ajuda. Daí eu voltei ali pela trilha, né? Pedaço de madeira no pé, ensanguentado, cheio de lama. Voltei mancando, foi uns 800 metros até chegar na clínica ali. Cheguei lá na clínica, como eu tô sempre muito calmo, falei, por favor, furei meu pé aqui, tem um pedaço de madeira aqui, vocês podem me ajudar? Aí a mulher, como, não sei, ela pensou, ele tá calmo, não aconteceu nada sério. Ela falou, vai ali no banheiro ali, lava seu pé, volta aqui, daí tem aqui na maca pra gente dar uma olhada. Daí eu imaginei, putz, eu mesmo vou ter que ir no banheiro lavar meu pé, naquele banheiro sujo, meu pé já todo sujo. Falei, nossa, vai terminar de contaminar tudo isso daqui, vai gerar uma infecção. Já pensei, vai ser muita açougueiragem isso. Aí fui lá, lavei meu pé, voltei, deitei ali na maca. Aí ela olhou, ela falou, nossa. Aí chamou outra enfermeira ali, outra enfermeira também foi lá, olhou e perguntou, de 0 a 10, quanto que você tá sentindo de dor? Eu peguei e falei, né? Não, 3, 4. Ela falou, não é possível. Sério mesmo? Porque tá muito feio. Eu falei, não tô colocando o pé no chão, pra mim tá tranquilo. Ela falou, tá bom então, né? A gente vai ter que dar anestesia aqui em você pra começar a mexer no seu pé. Eu falei, beleza, vai lá, tranquilo. Na hora que ela deu anestesia, moleque. Que dor, velho. Puta que pariu, doeu demais, velho. Daí ela deu a primeira anestesia, aí deu a segunda, que foi quando eu comecei a gravar. E, velho, doía muito mesmo. Eu grunhia lá, falei, nossa! Eu virei pra ela e falei, agora sim, agora tá 8-9, tá doendo muito agora. Mas mesmo assim, né? Continua aí. Okay. Yeah, it's fine. You took it off? No. Huh. One. More injection? Yeah. Oh, Okay. okay. Yeah. Okay. Yeah, it's fine. Aí ela foi lá, puxava de um lado, puxava do outro, e dava mais anestesia, e cortava mais pra tentar arrancar a madeira, e nada. Até que depois de uns 15 minutos, ela puxando pra um lado e pro outro. One. Whoa, that was big. Let me see. Oh, Jesus Christ. Fucking hell. Yeah. ถ่ายรูปไหม โอ้ Daí eu achei que iria terminar, né? Óbvio que não. Ela falou, precisa dar mais uma aqui pra gente fazer a sutura. Falei, não acredito. O sofrimento não acaba nunca, né, mano?
Aí nessa brincadeira aí foram 17.500 baht. Só que obviamente que também não acabava ali, né? Eu ainda tinha que voltar pra Onang. E o que acontece? Ali em Onang tem o pier, então é tranquilo, você entra no barco sempre seco, né? Só que quando você chega ali em Raleigh Beach, você para direto na praia. Então pra voltar a mesma coisa. Eu não podia molhar o pé, né? Porque tava com um buraco enorme, então se molhasse o pé, iria infectar tudo ali. O que eu fiz? Igual Jesus, né? Caminhando pelas águas. A diferença é que eu era o saci, né? Que eu não podia colocar o outro pé no chão. Só que, obviamente, que tudo piora. Sempre vai piorando, né? Cheguei em Onang e a maré tava baixa. Então o barco não parou lá no pier. Parou de novo na água. Aí tive que saltar do barco na água com um pé só. Saci de novo, tentando não molhar o pé para chegar até a praia. Aí voltei pro hostel e fiquei pensando como que eu iria falar no trabalho que eu tava machucado. Porque capitalismo, né? Primeira coisa que você pensa é como que eu vou ir trabalhar, né? Senão a gente não paga as contas. Daí foram passando os dias e eu percebi que não iria ter como mesmo, porque ainda não conseguia colocar o pé no chão. Aí notifiquei lá o trabalho e falei, ó, me machuquei e não vou conseguir ir na próxima semana. Só que qual era o meu medo? Eu já tinha mandado meu aviso prévio, porque meu visto estava para acabar e eles perguntaram, ó, quando que você vai embora? Falei, ó, vou em agosto, né? Eles falaram, ah, tá bom, então manda o aviso prévio pra gente saber. Só que na Austrália é o seguinte, quando você tem um contrato fixo, você tem 10 dias de sick day por ano. E esses dias, quando você termina o seu contrato, eles não são pagos. Diferentemente das férias. As férias, quando você termina, se você ainda tem dias em haver, elas são pagas. Os sick days, não. Então a cultura do australiano é o seguinte, dá call-in sick sempre, porque esses dias vão ser perdidos, então para eles gastarem, eles sempre ligam e dão um miguezinho. Ele fala, não, hoje estou doente, não vou ir trabalhar não, desconta aí dos dias. E aí eu pensei, puta merda, acabei de mandar meu aviso prévio e já vou pedir os sick days. Os caras vão achar que eu tô dando migué. Eles vão esperar eu voltar e vão me demitir, né? Daí realmente chegou muito próximo do dia lá, não tinha o que fazer, né? Não conseguia colocar o pé no chão. Falei, ó, pessoal, não vai rolar, não vai ter como mesmo e faz parte, né? É a vida. Aí peguei a motoca, voltei ali de Krabi até Phuket, parei em outro hostel e como eu já não iria mais trabalhar, o que eu fiz? Eu cancelei minha volta ali de Phuket para Perth e peguei já de Phuket para Manila, porque na semana seguinte eu já tinha comprado para ir visitar Manila, na folga seguinte. Só que o que aconteceu? No dia seguinte, meu pé acordou uma bola. Eu falei, putz, não acredito. Tava muito infeccionado. Aí tive que correr no hospital de novo. Aí corri lá no hospital, o médico olhou assim e falou, ó, a gente vai ter que abrir. Tá zoado. Falei, tá bom, né? Dessa vez, se da outra vez já tinha sido praticamente a maior dor que eu senti na minha vida, essa foi o dobro. Mano, dessa vez eu tô destruído, velho. Puta que pariu. Nossa, que dor da porra, velho. A injeção, o cara fuçando lá pra caçar os tequinhos de madeira. Mas agora tá suave. Pelo menos por enquanto. Mas eu acho que ainda tem mais um pedacinho lá dentro. Porque ele não conseguiu tirar. Ele mexeu e não achou. É, filhão. Que vida de touro. Puta que pariu. Eu abraçava aquela maca ali com tanta força que eu falei, eu vou quebrar essa maca no braço aqui. Porque doeu muito. Mas muito mesmo. Cada anestesia, nossa, não sei, parecia que era no osso, velho. Doía demais mesmo. Só que ele falou, ó, eu mexi bastante, porém talvez tenha que mexer mais. Quando você voltar para sua cidade, passa com um cirurgião ali, que talvez eles façam um bloqueio medular ali para conseguir mexer melhor. Aí eu falei, putz, tô lascado, né? Porque qual era a minha estratégia? Eu não tinha seguro na Austrália. Porque quando eu tava na Austrália, eu tava sempre no trabalho. Então o trabalho tinha que pagar tudo para mim. E quando eu tava viajando, eu tinha o seguro do cartão de crédito. Só que tinha as cláusulas pequenininhas ali, que no seguro do cartão de crédito, você sempre tem que ter a passagem de volta já comprada. E eu tinha acabado de cancelar a minha, né? Aí eu imaginei, o que eu vou fazer da minha vida, né? Se eu voltar pra Austrália agora, eu vou ter que pagar tudo no meu bolso. E é tudo caríssimo lá. E talvez eu já tenha que pagar tudo isso também das 2 vezes que eu vim no médico. A primeira foi 17.500 e essa segunda foi quase mais 20 mil baht. Daí eu falei, putz, isso não vai dar certo, né? Tá ficando muito caro essa brincadeira. E voltar para a Austrália também para ficar sem fazer nada lá não tem sentido, porque eram $350 por semana só de hostel e mais a comida, que eram uns $30 por dia no mínimo. Então o que eu fiz? O mais óbvio, né? Comprei uma passagem para o Brasil ali na hora. Chegando no aeroporto, fui lá no lounge, jantei e tudo mais. Saí do lounge, já deu uma ânsia de vômito desgraçada. Já corri pro banheiro pra vomitar ali. Eu falei, putz, o que será que é, velho? Será que é sepsis? Será que é dos remédios? Porque eu tinha tomado muito remédio.
Eles me deram adrenalina, me deram mais um monte de painkiller ali, que era codeína e mais um monte de coisa lá. Aí peguei o primeiro voo e qual o problema? Na Emirates ali, quando tem a turbulência, eles realmente fecham os banheiros. Não fica só o sinalzinho que você não pode sair. É realmente trancado. E deu a turbulência, e no exato segundo que deu a turbulência, já me deu ânsia de vômito de novo. Aí já tirei o cinto ali rapidão, corri para ir no banheiro, empurrei a porta, pé, fechada. Aí fui pra galley ali que tava em frente, fiquei ali na galley segurando o vômito até a hora que eu não consegui mais, eu vomitei. Vomitei no chão? Vomitei nas coisas? Não, vomitei na minha boca e segurei. A minha sorte é que no banheiro do outro lado, um cara tava usando. Então na hora que ele saiu, eu já corri lá pra dentro e vomitei de novo. Só que obviamente que da primeira vez que eu segurei o vômito, vazou um pouco pelo meu nariz, né? Então manchou a camisa toda. Aí parei ali em Dubai, tomei uma ducha e peguei outro voo pro Brasil. E o pessoal da Emirates, gente boa demais, né? Me trocaram de lugar, colocaram num lugar com mais espaço. Trouxeram ali a sobremesa da primeira classe pra mim, porque era meu aniversário. Aí cheguei no Brasil, primeira coisa que eu fiz, saí do aeroporto, direto pro hospital, né? Aí cheguei lá no hospital, o médico olhou e falou, tá meio feio, já vamos marcar o cirurgião aqui pra dar uma olhada. Aí marquei o cirurgião na sexta, que foi quando eu cheguei, segunda-feira já passei com ele, ele deu uma olhada e falou, tá feio, mas não tá tão assim, vamos esperar mais uma semana, ver como progride, e depois a gente vê o que faz. E aí foram passando as semanas e sobrou uma cicatriz aqui no meu pé. Não ficou muito feia, tá de boa, não dói, hoje tá normal, mas fica aí a história, né? O barato às vezes sai caro.